Olá, amigos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos dando continuidade a essas séries de vídeos e falando sobre essas experiências fora do corpo. E hoje, em especial, quero conversar um pouquinho mais sobre com vocês sobre esse aspecto que vivemos dias atrás, sobre o dia de finados, né? Todos os santos, que mexe muito com as pessoas, né? E realmente deve mexer, né? Porque nós temos que procurar entender o sentido da nossa vida, da nossa existência, né? Fazer uma análise mais detalhada sobre essa importância desse momento que nós estamos vivendo aqui nesse mundo, né? O porquê nós estamos aqui nesse mundo. Então a morte, esse sentido da morte mexe muito com as pessoas, com o ser humano, né? Mas logo em seguida voltam às suas mesmices, infelizmente. Eu, como diácono, fazendo as exéquias, acompanhando, né, vários funerais aí, a gente vê a conversa das pessoas, a preocupação da pessoa naquele momento, em que ali está um ente querido aí que faleceu, mas a vida continua e voltando para casa, nos seus afazeres, tudo volta ao normal, né? E se esquecem que um dia vão partir, né? Tem essa noção, tem essa certeza, mas é como que driblar a morte, né? Vão fazendo um jogo de faz de conta e a vida vai continuando, tá certo? Como eu disse, esse mundo é um mundo de ilusões, um mundo de faz de conta, e continuam vivendo na ilusão e no faz de conta, e não quer largar a mão disso, né? Mesmo sabendo da certeza da partida, que nós vamos partir para uma outra existência, mesmo assim continuam firmes, presos, né, nessa ilusão toda que é que nós criamos. Infelizmente é assim, né? E não sei até quando o ser humano vai continuar buscando essa vida dessa forma em que buscam, colocando no centro os prazeres, o egoísmo, né? Não conseguem entender e viver de forma diferente, infelizmente, tá certo? E é sobre esse tema que eu quero colocar mais amplamente nesse vídeo. Talvez eu possa fugir um momento ou outro, mas retornando sempre a esse tema sobre a morte, o sentido da nossa existência, da nossa morte, tá certo? E para dar então continuidade início nesse vídeo, eu quero falar de uma experiência que eu fiz há algum tempo atrás, foi muito interessante, né? Fiquei muito tempo pensando sobre essa experiência que eu tive fora do corpo, que conclusão eu chegaria, né, para fazer tal experiência. Vou narrar para vocês em poucas palavras. Foi assim. Um dia eu vivi fora do corpo e num lugar especial, né? Era um cemitério. Estava tendo um sepultamento, né? Então estavam as pessoas levando do velório até o túmulo, né? Tava aquela fila de pessoas, aquele aglomerado de pessoas, né? Indo o caixão na frente com as pessoas carregando, e eu estava lá atrás, no fundo, né? Bem atrás de todas aquelas pessoas, caminhando com eles, né? Nessa procissão. No entanto, né, eu olhava para os meus pés e eu estava flutuando ao meio metro, mais ou menos, 50 centímetros do chão, caminhando atrás deles, acompanhando aquele enterro,
mas em espírito. Estava flutuando, caminhando atrás, apenas observando. Observando até de uma certa altura, vendo as pessoas todas caminhando e eu ali atrás flutuando, acompanhando com eles. Fiquei muitas vezes a pensar o sentido dessa saída do corpo, por que eu estava ali, naquele lugar. E muitas vezes pensando, eu vejo que era justamente para mostrar esse sentido da finitude do ser humano. Nós estamos aqui por um breve período e depois nós partimos. E eu ali em espírito acompanhando aquele circuito, junto com todo aquele povo, e procurando entender, todas aquelas pessoas, começando ou tentando entender, a cada um deles na sua fragilidade, no seu pensar. Foi muito curto, muito breve esse momento, mas que me deixou pensando por muito tempo a razão, do porquê eu estar ali fazendo essa observação. Muitas vezes, o meu anjo me coloca em situações diferentes para justamente eu poder aprender. Eu vejo que em muitas das vezes que eu saí do corpo foi para poder ter experiências e trazer comigo, essa interrogação para poder pensar, questionar sobre aquele momento. Pois bem, e você que está ouvindo, assistindo esse vídeo, como que você tem esse relacionamento com a morte? Com os entes queridos que partem e nós ficamos aqui por mais um tempo. O que você pensa de tudo isso? Com certeza você já perdeu alguma pessoa, da família, talvez pessoas próximas ou não. E isso levou talvez você fazer uma mudança de vida, de comportamento por causa da partida daquele ser. Avaliou a vida, o que você está fazendo e através daquela perda muito significante, você fez mudanças na sua vida. Eu vejo uma importância muito grande nessas experiências quando nós fazemos mudanças. Observamos a nossa fragilidade, a nossa pequenez e buscamos levar uma vida diferente, sem acúmulos, buscando partilhar tanto o nosso tempo como as coisas que nós temos em benefício do outro. Então, inúmeras vezes eu comentei nos vídeos sobre a importância do servir e não ser servido, a importância de nós irmos ao encontro dos irmãos para poder ajudá-los, partilhar um pouco daquilo que nós conhecemos, do que nós temos, para que ele possa ser melhor. E nunca no sentido de você obter conhecimento para poder para superar o outro, passar por cima do outro, fazer uma competição. Não é esse o sentido. Não pode ser esse o sentido. Se assim for, o caminho é errado. Nós estamos entendendo a proposta do Pai e estamos caminhando no sentido errado. Então, avalie a sua vida. Então, qual é a sua busca nesse momento? E busque fazer mudanças. É muito importante as mudanças que fazemos na nossa vida. É importantíssimo escolher o caminho certo para depois não ter que voltar atrás e tomar um caminho diferente. Então há uma perda de tempo muito grande. Então é importante, muito importante esse caminhar devagar, contínuo, mas no caminho certo e não no caminho errado. E lembrar, uma vez, uma certa pessoa me contou uma história
muito interessante, né? Não aconteceu comigo, mas aconteceu com ele, onde ele veio a perder um amigo de infância, né? Jogavam bola junto, passeavam de bicicleta, né? E essa pessoa veio a falecer jovem, em torno de 25, 30 anos, coisa assim. E como ele era muito amigo, ele foi no velório, né? Foi no cemitério para se despedir, né? Momentos finais aí do sepultamento, né? Para despedir do seu amigo. E chegando lá, ele viu uma cena, né? Que é comum nos velórios, principalmente quando pessoas mais jovens, né, perdem a vida. Os familiares ficam muito chorando muito, né? Ficam desesperados e muito choro. E ele viu aquela cena de longe, não se aproximou, e de longe ele viu o seu amigo, né, ao lado, né, dos seus familiares ali, mas de pé, vivo, próximo de todos ali. E quando esse seu amigo observou, viu, percebeu que ele estava ali presente, ele saiu do meio dos seus familiares, né, e veio até ele e conversou com ele. Naquele momento, ele olhando para aquele povo todo chorando, ele queria mostrar, revelar tudo aquilo que ele estava presenciando, mas não tem como, é impossível. As pessoas não acreditam, não iam acreditar nessa cena. Daí, no seu íntimo, ele indagava: por que tanto choro? Ele está aqui, está do meu lado, está conversando comigo, está aqui, vivo. Não é necessário todo esse choro. Ele apenas está partindo e logo nós nos encontraremos, né, no futuro próximo com eles novamente, né? Então a morte é apenas uma passagem, né? Então nós estamos aqui nesse mundo fazendo uma experiência, buscando ter essa experiência de se encontrar com Deus, né? Eu diria até um pouco mais do que isso, né? É buscar ser Ele na vida das pessoas. Talvez, se fosse um tempo atrás, isso seria uma blasfêmia muito grande, né? Você querer ser Deus. Mas esse é o sentido da nossa vida. Como nós temos que nos aproximar de Jesus e ser Jesus, e Jesus é Deus. Olha só, o ponto que chega, né, no nosso entendimento. Então somos nós que temos que ser na vida daqueles que estão à nossa volta esse Deus que eles esperam. Olha só, que Deus é esse? É um Deus que ouve, é um Deus que tem paciência, é um Deus que ama, é um Deus misericordioso que sofre por cada um de nós, pelos nossos erros, os nossos tropeços, todas as nossas quedas, né? Quando nós nos machucamos, Ele sofre conosco, né? E com toda certeza deseja que cada um de nós seja melhor, né? No entanto, o nosso Deus, Ele fez uma regra, né, que Ele não costuma infligir, né, que é o livre-arbítrio. Então o nosso Deus não interfere na nossa existência, na nossa vida, como nós desejamos que Ele interferisse, né? Pai, faça isso, faça aquilo, né? Tem tantos pedidos que nós fazemos ao Pai, mas muitos deles, né, se Ele fosse realizar, seria pisar nessa lei que Ele fez do livre-arbítrio, né? Então temos que tomar cuidado, né, no que nós pedimos para que Ele possa nos ouvir, né? É esse sentido que teve Jesus na vida da humanidade. Entendam essa verdade
Jesus foi o Deus presente, o Deus caminhando junto conosco, do nosso lado, né? Sempre aqui junto de nós, né? E ele diz que ainda ele está aqui junto de nós, né? É nisso nós temos que acreditar. É a nossa fé, Jesus presente. Mas, enquanto no nosso meio, tomando o corpo que nós temos, né? Do jeito que nós somos, sofrendo os mesmos problemas, as mesmas dores, né? Jesus se fez presente como um Deus vivo, agindo, andando aqui no meio de nós. E nesse Deus presente, ele fez acontecer a vontade do Pai na vida das pessoas, né? Então entendam o porquê que o nosso Pai enviou o seu Filho aqui no nosso meio. Porque através do seu Filho, ele pôde, né, vamos dizer assim, né, agir aqui junto de nós. Então essa ação do Pai no meio dos homens não é infligir o livre-arbítrio, entendam, porque ele, em forma humana, ele conseguiu agir do jeito que ele desejava agir, né, em espírito. Ele agiu aqui como ser humano. Aí sim, aí ele pode, né? Então, o que ele fez, o que Jesus fez foi mostrar o caminho. Não pode ser além disso, né? Então, mostrar o caminho, e dando testemunho de como devemos agir, né? De ser no nosso dia a dia, na nossa vida, né? Para que assim, olha que bonito, nós possamos fazer mudança nas pessoas. Então, as pessoas vendo a nossa ação, no nosso dia a dia, as atitudes que nós tomamos, daí elas tomam uma decisão de ser igual, de se aproximar, né, desse Jesus, que é Deus, e tomar, né, o seu lugar. Então foi assim que os apóstolos todos fizeram. Entendam essa verdade. No momento que eles entenderam quem era Jesus, esse momento foi na ressurreição, quando Jesus apareceu para eles, né? Daí sim o Santo Espírito tomou o seu lugar e fez com que esses discípulos pudessem agir do jeito que Jesus agia. Então, mataram Jesus, crucificaram Jesus, mas apareceu mais Jesus, né? Então agora não era mais um, agora eram 11. E pode se transformar em muito mais, né? Então você, meu irmão que está ouvindo, né, é convidado a ser Jesus. Então, todos nós, no batismo, nós recebemos essa missão de Jesus, né? Nós recebemos esse Deus como Pai, nós como filhos, e nessa igualdade, né, Deus nos quer bem da mesma forma que Ele quer Jesus. Somos iguais perante Ele, né? Ele quer bem a cada um de nós da mesma forma que Ele quer Jesus. Somos seus filhos amados quando buscamos fazer acontecer a vontade dEle na nossa vida. Então, quando nós buscamos fazer acontecer a vontade de Deus, né, na nossa vida, nós somos esse filho amado. Então, queridos irmãos, busquem no dia a dia, né, se aproximar de Jesus e ser Jesus. Entendam essa verdade, ao menos para aqueles que estão à sua volta, na sua família, né, nos seus filhos, esposo ou esposa, né? Enfim, aqueles que estão mais próximos de você, busque ser essa pessoa amorosa, caridosa, né? Aquela pessoa que entende, busca entender o outro, ajudar para poder crescer, ser melhor. Aquela pessoa que está sempre satisfeita, de bem com a vida, em paz, né? Buscando que o outro cresça, que o outro apareça, que o outro seja melhor do que ele, né? Então Jesus era essa pessoa que em todos os momentos ia ao encontro do outro e buscava reerguê-lo, né? Não falava das suas dificuldades,
não falava dos seus problemas, mas sim exaltava aquilo que você estava fazendo de bom, de certo. Então tem muitas passagens, né, no Evangelho que vem mostrar esse Jesus que conversa com aquelas pessoas que estão muitas vezes levando uma vida errada, mas, né, ao conversar com elas, vai destacando aquelas coisas boas que elas estavam fazendo, e através da sua vida, do seu testemunho, da sua forma de falar, de contar histórias, a pessoa vai percebendo os erros cometidos e buscando acertá-los. Né? Entenderam? Então não é tocando na ferida dos outros que nós vamos melhorar as pessoas. Não, de forma alguma. Né? Nós temos que acolher o ser que está do seu lado, que está caminhando junto. Né? Temos que acolher a todos do jeito que eles são, sem fazer mudanças. É assim que o nosso Pai faz com cada um de nós. Né? Ele nos acolhe do jeito que nós somos, sem fazer nenhuma mudança. Ele não precisa fazer de nós do jeito que Ele quer para que Ele nos ame. Não. Ele nos ama do jeito que nós somos. Tá certo? Do jeitinho que você é, Ele te ama. Não precisa mudar para que Ele possa te amar. Tá bom? Então, meu irmão, a única diferença de você para Deus sendo bom ou não é você sendo feliz. Tá certo? Olha, se você busca fazer acontecer a vontade dele na vida, né, daí nós nos encontramos e somos felizes. É isso que Deus quer para nós. Né? Então, nesses dias atrás, eu não volto a colocar, passamos por momentos interessantes sobre o finados. Depois, no domingo, tivemos aí a celebração de Todos os Santos, e na celebração de Todos os Santos teve o Evangelho das Bem-aventuranças. Olha que bonito! Então todos nós somos convidados a ser santos, todos nós. Então Deus nos convida à santidade, é o sentido que nós temos que ter na nossa vida, né? Procurar a santidade. Ser santo é buscar ser Jesus, tá certo? Ser Jesus na nossa vida, no nosso dia a dia, se aproximar mais e mais dele, a ponto, quem sabe dizer, de repetir as palavras de Paulo de Tarso: não sou eu que vivo, é Jesus que vive em mim. Isso é sublime. Isso é o ponto máximo da nossa vida, da nossa existência, é poder repetir essa frase de Paulo. É por isso que nós estamos aqui, né? Então, esses dias que passamos aí é para nós refletirmos sobre tudo isso. Né? E todos os santos, né? Nas bem-aventuranças, onde Jesus vem assentar num monte, né? Não é um monte alto, né? É um montinho, talvez, né? Um pouco mais alto do que os outros lugares, né? Um morrinho, e Jesus sentou no alto desse morrinho, esse sermão da montanha, né? Um pequeno morrinho, as pessoas sentaram em volta desse morrinho para poder ouvir melhor aquilo que Jesus, né, estava ensinando. Tá bem? E nesse se sentar, todo mundo se sentou também em volta, ouvindo as palavras de Jesus, e Jesus então fez a conhecer a eles as bem-aventuranças, né? Como se fosse uma regrinha de vida para se encontrar, para ser feliz. Eu vou falar apenas uma delas para não me alongar, né, nesse vídeo. A primeira delas é: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Nessa frase tem tudo, não precisa nem conhecer o resto, né? É igual ao primeiro mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a si mesmo. Não precisa do resto, isso basta. Né? E essa bem-aventurança também não precisa do restante, essa basta. Se você tiver, né, vamos dizer, buscando fazer na sua vida, as outras saem sem mesmo você conhecer. Então, bem-aventurados os pobres em espírito. Nós temos o exemplo de Jesus, esse é o pobre em espírito, aquele que se fez pobre, se colocou no meio de nós. Né? Esse se fazer pobre é o deixar tudo. Imagina a vida que Jesus levava lá junto do Pai. Né? Deixou tudo para se esvaziar totalmente aqui,
não necessitando das coisas. Olha, não preciso das coisas do mundo para ser feliz, porque eu conheço o Pai, sei de onde vim, né? Assim que Ele nos ensina a ser, né? É colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida, na nossa existência. É o pobre no sentido de se fazer pobre, né? É o querer viver na pobreza, é o buscar, né? Viver colocando apenas Ele em primeiro lugar na vida, necessitando apenas do Pai, de Deus na nossa existência, não precisando de mais nada, né? Então quem se faz pobre, esse que se esvazia, né, totalmente das coisas do mundo, colocando Deus em primeiro lugar na sua vida, Jesus disse, é dele o reino dos céus. Olha que bonito! Já está vivendo o reino de Deus aqui, nessa terra. É feliz, tá certo? Então, bem-aventurado é aquele que é feliz, já se encontrou, não precisa de mais nada, não precisa das coisas para encontrar a felicidade, né? Porque ele já está vivendo a felicidade sem nada, totalmente vazio das coisas do mundo, mas repleto de Deus. Então, bem-aventurados os pobres de espírito é aquele que se esvazia totalmente das coisas do mundo e se enche de Deus. Deixa Deus tomar conta da vida dele plenamente. Então, meu irmão, abra as portas do seu coração, deixe Jesus entrar, tomar conta de todos os cantinhos do seu ser. Eu falo isso em todas as minhas celebrações e vou falar até o momento da minha morte, né? Da importância que é isso, né? Repito inúmeras vezes, não importa, né? Mas é importante para você seguir, né, esse ensinamento. Abrir as portas do seu coração, deixar Jesus entrar, tomar conta plenamente da sua vida, né? Tudo. Quando eu falo tomar conta de tudo, todos os cantinhos do seu ser, é que ele possa agir em nós de uma forma livre, 100%. Né? Só Jesus fez isso, colocou 100% de Deus na sua vida, né? Nós temos que chegar próximo de Jesus e também deixar, né, o nosso Pai agir em nós nessa plenitude. Voltando agora ao princípio, né, tudo que estou falando dos dias de finados, né, do sentido da vida, do porquê nós estamos aqui nesse mundo, né? É justamente para, então, ser Jesus. Então as pessoas que estão à nossa volta têm que chegar, né, a esse entendimento, né, de ver em nós a presença do Pai, de ver em nós a sua luz. Então o sentido máximo da nossa existência é ser Jesus, é fazer com que as pessoas percebam essa luz de Pai, de Jesus em nós. Então, muitas vezes, né, as pessoas vêm ao nosso encontro e vamos falar de uma forma diferente, né? Muitas vezes, pessoas que viram nas celebrações me falam assim, você tem uma luz em torno de você, né? E você brilha, né, quando você celebra. Que bom. Então essa luz que você viu não é minha, essa luz é dele, é do Pai, né? Essa luz que você está vendo não é mérito meu, mas sim é mérito do Pai, é Ele, a luz é dele, né? Então quanto mais nós buscamos fazer acontecer na nossa vida a vontade do Pai, nos aproximando dele, mais a sua luz, a luz do Pai, vai brilhar em nós. Então é gratificante, muito gratificante, quando pessoas vêm e falam assim, né? Estou vendo uma luz em torno de você. Que bom, que todos possam ver essa luz, né? Mas só podem ver essa luz aqueles que estão próximos da luz. Entendam isso, né? Você quer ver a luz? Então se aproxime de Jesus. Quanto mais nós somos nos aproximando dele, mais, né, a visão, né, vamos dizer assim, né, vai se estendendo para mais longe, né?
Vamos tentar colocar de uma forma diferente. Quando você tudo faz com amor, né, a sua aura que está em torno de você vai se expandindo. Né? Então, quanto mais amor, mais a seu invólucro, né, que está em torno de você vai se expandindo, expandindo, expandindo de uma tal forma, né, que você vai penetrando nas pessoas que estão próximas de você. Então, uma forma de dizer também que nós estamos todos ligados um ao outro, né? Não estamos sozinhos, estamos ligados um ao outro. No último vídeo eu falei bastante sobre isso, né? Sobre esse elo, né? De ligação com o Pai, de ser um com o Pai. Né? Então, quanto mais você ama, mais você está ligado a Ele, percebe Ele, porque você deixou esse canal aberto, né? Você está se aumentando o seu campo, né? E nesse campo ele se penetra, vai penetrando em você e faz acontecer, né, maravilhas na nossa vida, tá certo? Uma das maravilhas é essa iluminação. Somos seres de luz, entendam isso. Né? Uma existência próxima de nós, depois que nós saímos desse corpo, né? Vamos galgando muitas moradas e uma das moradas mais à frente, onde nós vamos lá estar um dia, é apenas luz. Então nós vamos nos transformar em luz, focos de luz, né? E vai ser uma vida totalmente diferente, sem corpo, né? Sem essas necessidades todas que nós temos aqui. Vai ser apenas um foco de luz, né? Mas mais para frente, né? Muito mais para frente na nossa existência, não vai ser já, né? Mas aos poucos nós vamos nos transformando nessa luz, né? Então que essa luz possa brilhar plenamente em cada um de nós, né? Na nossa vida, né? E faça uma experiência diferente, que eu vou colocar agora para vocês, né? Então nas suas orações, como você está rezando por alguém, né? Então, busque ser um canal de luz. Dê essa permissão ao Pai, né, usá-lo como se fosse um farol. Então, que a luz do Pai possa penetrar em você, entrar no seu corpo e voltar para as pessoas, todas que você está orando, né? Essa força imensa da luz do Pai, né, possa atingir todas essas pessoas. Né? Deus quer isso, mas Deus quer usar você. Ele poderia usar a sua força, a sua luz de uma forma direta, mas ele não quer intervir, mas você pode. Entendam o poder que nós temos, né? De intercessão. Não temos força, não temos poder pessoal, mas temos esse poder de Deus. Então peça para Ele que a sua luz venha, desça sobre cada um de nós, tome conta de todo o meu ser e seja espalhada para todas essas pessoas. Está vendo o sentido de Jesus aqui nesse mundo? Para ser Deus, para ser essa revelação de Deus, né? Para que Deus possa agir através dele, nós podemos. Basta você deixar que ele possa agir em cada um de nós, em você. Deixe ele agir, né? Seja esse canalizador, né? Deixe a luz do Pai entrar através de você, dê essa permissão, né? E reflita essa luz para todas as pessoas. Terminando esse vídeo, né, gostaria que você nesse momento sentisse essa luz, essa paz, né, que só Deus pode trazer para nós, né, que eu possa ser através desse vídeo esse canalizador da paz, né, dessa luz do Pai, né, que você possa perceber essa luz em mim, né, naquelas pessoas que te amam, que buscam fazer o bem. Perceba em todos a presença do Pai. A presença de Deus, né? A presença de Jesus, né? Em todas as pessoas. Na natureza isso acontece, nos animais, nas plantas. Né? Deus está presente em tudo, tá bom? Então vou ficando por aqui e sempre no finalzinho do vídeo eu peço para vocês, né, que vocês ficaram até agora, busque dar um sinalzinho, um gostei, né? Um like aí, isso é bom para que outros possam ver. Então o YouTube vai divulgando mais e mais. E seja também um evangelizador, um divulgador, né? Compartilhe com alguém que esteja próximo de você, um grupo, um familiar, né? Amigos, né? Se você gostou do vídeo, faça essa partilha. Se inscreva no canal, se não é inscrito, é importante, né? Você se inscrever,
para que assim você receba as notificações dos vídeos novos que estão por aí, tá bom? E Deus te abençoe, fique com Ele, até um outro dia, tchau, tchau.